Olá pessoal, hoje nós vamos entender um pouco sobre uma metodologia nova, diferente, a rotação por estações. A metodologia de rotação por estações talvez não seja tão eficaz na passagem do conteúdo da primeira vez que você aplique, porque ela exige um certo manejo do professor, mas com certeza ela vai ser extremamente eficaz para você resgatar a sua turma, para você criar engajamento e para você deixar uma marca nos seus alunos. Com certeza absoluta, essa metodologia vai trazer até aquele aluno que quase nunca participa, que está meio desanimado, para a sala de aula. Ele vai gostar, ele vai participar. Ela é uma metodologia extremamente interessante para trazer esses alunos, deixá-los do nosso lado, tá bom? Vamos entender um pouco então como que ela funciona. Basicamente, a metodologia envolve a gente dividir a sala em setores, em partes. E a gente chama essas partes de estações. Então, em vez da gente dar um conteúdo, por exemplo, agora eu estou explicando a metodologia para vocês. Em vez de simplesmente eu estar aqui ensinando e vocês aí recebendo, uma parte da sala poderia, por exemplo, estar fazendo uma redação sobre o tema que eu estou explicando, uma outra parte da sala podia estar fazendo um mapa mental, uma outra parte da sala poderia estar respondendo um questionário, certo? Então, a gente vai basicamente dividir as salas em setores de aprendizado. Daí você pode estar se perguntando, poxa Marcelo, mas os meus pequenos não conseguem fazer uma redação ainda, eles têm uma certa dificuldade de fazer as atividades, mas isso pode ser o mais simples possível. Por exemplo, numa sala até não alfabetizada completamente, você pode fazer uma parte da sala uma situação de canto, na outra parte uma situação de dança, na outra parte uma apresentação. Então você pode ser criativa aí e dividir a sala da maneira que você quiser. Então, basicamente, você vai escolher um tema, que é o tema que você abordaria na sua sala de aula normalmente, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos abordar o tema de meio ambiente, Adoro esse exemplo. Então, vamos abordar o tema de meio ambiente. E a gente vai dividir a sala em alguns setores e cada um deles vai trabalhar esse tema de meio ambiente de uma maneira diferente. Então, em uma parte da sala, por exemplo, você pode colocar várias revistas ou artigos de jornais, um conjunto de materiais que trate sobre o tema, e eles vão ter que fazer recortagem e colagem para criar um cartaz nessa parte da sala. Na outra parte da sala, por exemplo, eles podem escreverem uma redação ou um textinho original falando sobre o tema. E por fim, na última parte da sala, eles vão ter que explicar para você sobre o tema. Então aí eu criei 3 partes envolvendo o mesmo conteúdo, nesse caso, meio ambiente. E daí você pode aí ter a criatividade de trabalhar o seu próprio conteúdo. Porém, tem uma outra parte bem interessante no período de rotação por estação, que tem esse nome, rotação. A gente deu estação, mas esse nome de rotação. Por quê? Porque esses alunos eles vão interagir com a sala. Então eles estão fazendo uma atividade agora, mas depois de um certo período de tempo, ou de você acreditar que eles aprenderam já o suficiente em uma estação, você vai pedir para que eles troquem, para que eles revezem. Então, ele vai sair de uma estação e vai até a outra, tá? Isso vai fazer com que o aluno tenha que levantar e se movimentar e criar atividades diferentes. Quanto menor esse tempo, menor vai ser a eficácia em cada estação e maior vai ser a interação entre os alunos e a dinamicidade da aula. Então você consegue ir meio manejando aí da maneira que você acha que é adequado, tá legal? E basicamente dessa forma você consegue construir esse ambiente de rotação por estação. Existem várias maneiras disruptivas, inclusive, de trabalhar isso, Tem até como a gente sair até do ambiente de sala de aula, por exemplo, tem uma estação dentro da sala e outra estação no jardim, por exemplo, ou uma na quadra, fazer os alunos interagirem e andarem pra caramba. Mas inicialmente, para o nosso contato aqui, para vocês testarem efetivamente em sala de aula, vamos colocar essa proposição que eu estou dando para vocês. Então, dividir a sala em algumas estações e depois fazer com que esses alunos rodem por essas estações. Uma outra coisa muito interessante de você ter em mente é que para ser bem efetivo e para fazer alguma coisa legal, seria interessante que ao final a gente consiga juntar essas estações e criar uma coisa só,
tá? Então talvez os alunos consigam ir trabalhando partezinhas de um projeto maior e no final juntar isso para mostrar esse trabalho maior, né? É sempre legal quando a gente cria essas atividades diferentes que a gente tenha um resultado final para mostrar, que os alunos vejam o que eles fizeram ali, né? É possível mostrar o que eles fizeram, até para eles manterem essa memória, para eles se sentirem mais motivados e para que eles guardem mais aquele conteúdo. Essa metodologia pode ser usada desde a educação infantil até o ensino médio também, tá? De maneiras e níveis aí totalmente diferentes, como vocês devem imaginar, mas dá pra gente adaptar. Quanto mais estações, mais difícil o manejo do professor, porque se a sala for muito caótica, por exemplo, você vai ter que lidar muito mais, você vai ter que se movimentar muito mais. Então eu sugiro começar com poucas estações. Porém, com grupos maiores e menos estações, você também vai perceber que a interação entre o grupo talvez se torne um pouco mais confusa. Mas mesmo assim, eu sugiro começar com poucas estações e depois aumentar, porque com poucas você como professor treina e consegue manejar melhor, e depois quando você expandir o número de estações, os próprios alunos vão interagir melhor e você vai estar preparado para dar essa formação, certo? Espero que tenham gostado da aula, espero que já tenham aí borbulhado algumas ideias. Não esqueça de aplicar a metodologia aí de rotação por estações no seu próximo planejamento. Tenho certeza que você vai adorar. Um grande abraço, a gente se vê daqui a pouco.